Pessoal, teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva, ela tem como análise aqui no nosso estudo o doutrinador Klaus Roxin, tá? Que é um alemão, vocês já ouviram eu falar a respeito disso. Vamos entender aonde que surgiu essa teoria da imputação objetiva. Ela é extremamente complexa, difícil o seu entendimento, portanto nós vou passar essa teoria da imputação objetiva para vocês entenderem que ela existe, tentar ter uma noção de como ela se desenvolveu e aí, se alguém tiver interesse em aprofundar nela, precisa debruçar aí na doutrina, porque ela vai bem além do que nós vamos analisar aqui. Veja, vamos analisar então a origem dessa teoria da imputação objetiva, né? Na verdade, essa teoria ela se deu num estudo desenvolvido lá pelo também alemão, né? Richard Onick. Em 1930, ele propôs aí a substituição do critério de imputação, né, pelo chamado nexo de causalidade, tá? Então veja, agora ele levou em consideração aí, né, um outro critério, que não mais o do nexo de causalidade. Ele utilizou-se como critério agora o jurídico, tá? Então veja, o critério por ele proposto foi o de controle do curso causal. O controle do curso causal. E o controle desse curso causal se dava agora por uma análise jurídica, não mais voltado só para a questão do nexo causal, tá? Então ele vai lá e diz, ó, o nexo causal é interessante, o nexo causal nos auxilia a entender uma série de situações, sim, mas nós precisamos fazer uma análise muito mais jurídica do caso aqui, tá? Então, basicamente foi isso. Ele usou um critério de imputação no lugar do critério aí do nexo causal. Houve uma alteração. Até que lá em 1970, o Roxin foi escrever um texto num prefácio lá de uma determinada obra, foi comentar o artigo, aí, o estudo do Richard, e aí ele vem lá e denomina, por isso que a gente utiliza-se o Klaus Roxin como sendo o pai da teoria da imputação objetiva, na verdade não foi, né? E ele acaba denominando essa teoria de teoria da imputação objetiva do resultado, em homenagem ao Richard Onick, tá? Que era uma pessoa que ele admirava bastante lá nessa época. E aí ele acabou redesenhando essa teoria, tá? Então ele usou a ideia do Onick, tá? Mas ele acabou alterando, mudando algumas questões aí. Ele acabou então redesenhando essa teoria e propondo, assim como o Richard Onick, né, o abandono do nexo causal. Tá? Ele diz, o nexo causal não serve para análise aqui do fato típico, nós precisamos abandonar isso aí, tá? O nexo causal ele é fundado só na teoria da equivalência dos antecedentes, e isso gera uma quantidade grande de exageros, tanto para o passado como para o futuro, portanto, abandona-se o nexo causal, tá? Então veja, nessa situação aí mencionada por Roxin, tá? Naquele exemplo que eu passei para vocês, tá? Do atropelamento, o entendimento dele, né? Então o Roxin vem agora, só para vocês entenderem essa análise, e ele propõe, né, esse critério de controle do nexo causal. Ou seja, ele diz, só se justifica, né, como solução criminalmente satisfatória, né, só é correto que alguém responda por um resultado se tiver o controle, se essa pessoa, o agente, tiver o controle do desenrolar dos fatos. Tá? Se estava, portanto, ao seu alcance interferir ou não naquela situação que se desenrolou a partir da causa gerada por aquele indivíduo. Essa é a ideia. Tá? Portanto, esse é o controle jurídico, controle satisfatório das causas que vêm em seguida. Então, tomando aquele exemplo lá que nós falamos na teoria da conditio sine qua non, o indivíduo atropela e lesiona levemente o pedestre. Então veja,
ao ser colocado na ambulância, quando essa vítima, esse pedestre, é colocado na ambulância para deslocamento até o pronto-socorro, tudo que ocorrer dali para frente, do momento em que ele é colocado dentro da ambulância para frente, tudo que acontecer dali para frente não está mais no controle de quem o atropelou. Veja, eu atropelei a pessoa com a minha moto, com a minha bicicleta, com o meu carro, e aí, em decorrência desse atropelamento, o indivíduo ficou lesionado levemente e alguém vem, pega ele e bota num outro veículo, que é dirigido por uma outra pessoa. Qual é o controle que eu tenho sobre o motorista daquela ambulância ou daquela viatura? Eu não tenho mais o controle sobre ele. Portanto, ele diz, quando ele é colocado dentro da ambulância, dali para frente, o controle das causas é do motorista dessa ambulância, não é mais meu. Tá? Portanto, eu não preciso analisar nexo causal, só basta eu fazer a análise do controle jurídico das causas supervenientes. Tá? Daí, então, analisado o porquê dessa teoria da imputação objetiva, nós extraímos dessa situação um conceito. Tá? Então, veja, teoria da imputação objetiva nada mais é do que uma teoria ligada ao funcionalismo penal, né, que propõe critérios jurídicos, conforme eu já tinha mencionado, de imputação. São critérios jurídicos de imputação e não mais nexo causal. Tá? De modo que esse controle jurídico, ou esse critério jurídico de imputação, ele elimina, tá? Ele impede ou ele elimina os exageros, os excessos que nós tínhamos ou que nós temos, né, porque ainda continua sendo adotado, na teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tá? Então, voltando aí, vou passar um resuminho para vocês do conceito de teoria da imputação objetiva. Então, é uma teoria, tá? É uma teoria ligada, vinculada ao funcionalismo penal, que propõe, tá? Critérios jurídicos de imputação, grifem, critérios jurídicos de imputação, de modo a impedir os excessos, os exageros da relação de causalidade ou do nexo causal fundado na teoria da equivalência dos antecedentes ou na teoria da conditio sine qua non, tanto faz, tá? Daí a denominação de teoria da imputação, porque propõe um critério de imputação e não mais de nexo, tá? E é a teoria da imputação objetiva por um único motivo, porque os critérios propostos têm natureza objetiva, tá? Os critérios propostos não têm natureza objetiva, mas isso não significa, no caso real, na prática, a desnecessidade, por exemplo, da análise da imputação no plano subjetivo, onde existe o dolo e a culpa. Tá? Ou seja, a única diferença é que se analisa uma coisa de cada vez, ao contrário do que se faz na teoria dos antecedentes causais. Complexo isso? Bastante difícil, bastante complexo sim. Tá? Então veja, para você entender a teoria da imputação objetiva, tá? Porque posteriormente, tá? O próprio Roxin vem dizendo o seguinte, eu não tenho condições, na análise da teoria da imputação objetiva, eu não tenho condições de excluir, eliminar o nexo causal como eu pretendia inicialmente. E aí, então, ele passa a, na teoria da imputação objetiva, fazer análise também do nexo causal. Só que agora, ele divide esses níveis de imputação. Tá? E aí é que reside o ponto central da teoria da imputação objetiva. Então vem a pergunta, professor, pera lá. Então, a teoria da imputação objetiva, fundada lá nos conceitos de Roxin, ele eliminou de vez o nexo causal? Inicialmente, sim. Tá? Mas aí, posteriormente, ele chegou à conclusão que era impossível eliminar-se o nexo causal. Não dava para desvincular uma coisa da outra. Aí ele insere o nexo causal na teoria da imputação objetiva, mas ele utiliza-se de alguns níveis de imputação para essa análise e dá um resultado totalmente distinto da teoria da equivalência dos antecedentes. Então vamos analisar esses níveis aí, pelo menos 3 dos níveis existentes, para que vocês possam então
buscar aí na doutrina alguma coisa mais completa e aprofundar mais esse estudo. O primeiro nível aí inserido é o chamado nível da criação ou incremento. Incremento nada mais é do que aumento, né? A criação ou incremento significa criação ou aumento de um risco proibido e relevante. Então, essa é a primeira situação. Veja, para a pessoa ser responsabilizada pelo resultado, eu preciso analisar sim o nexo causal pela teoria da imputação objetiva. Mas basta só o nexo causal, como faz a teoria da equivalência? Não. Diz o Roxin, pela teoria da imputação objetiva, eu preciso fazer uma análise do nexo causal, mas ao mesmo tempo verificar se essa causa criou um incremento, ou seja, um aumento do risco proibido e relevante. Tá? Então veja, havendo nexo, só havendo nexo não há a imputação do resultado. Quando que não há, só havendo nexo? Se o agente não criou ou não aumentou o risco. Então se o risco continua sendo o mesmo, o agente com aquela conduta dele, concomitante, pré-existente ou superveniente, se não houve, com base naquela conduta, nenhum aumento, tá? Nenhum aumento, ou ele por si só não criou o risco, ainda que haja um nexo causal, não pode ser atribuído o resultado ao indivíduo. Essa é a primeira situação. A segunda, situação dentro dessa criação ou aumento do risco proibido e relevante. Tá? Há o nexo causal, mas o agente com a sua conduta diminui o risco ao bem jurídico. Então vamos agora nessa situação dar um exemplo para você entender. Então, na questão anterior, na hipótese anterior, o agente não criou um aumento nenhum do risco, tá? Então, ele não criou o risco com a conduta dele, ou ele não aumentou o risco continuou o mesmo. Então, aquela causa por ele praticada não alterou em absolutamente nada o resultado iria ocorrer da mesma forma que ocorreu. Logo, diz o Roxin, ainda que haja nexo causal entre uma causa e outra, se a causa anterior não aumentou o risco ou não criou o risco daquela causa que veio depois, o que realizou a causa anterior não vai responder pelo resultado, ainda que uma esteja atrelada, vinculada à outra. Então, por exemplo, o indivíduo que é lesionado e é levado a um hospital, dentro do hospital há um risco, tá, de uma infecção hospitalar. Com a conduta de lesionar, você aumentou o risco da infecção hospitalar? Não aumentou. Há nexo causal entre a tua conduta e a infecção hospitalar? Há. Mas a tua conduta elevou o risco da infecção hospitalar no hospital? Não mudou absolutamente nada. Portanto, mesmo você tendo lesionado, você não responde pelo resultado morte. Tá? Olha a diferença que dá a teoria da imputação objetiva. Na teoria anterior, ele responde. Tá? Porque a infecção hospitalar entrou no organismo dele pela lesão que ele praticou. Portanto, se uma causa está vinculada a outra, você vai falar, professor, mas é injusto. Tá? Porque a causa principal da morte dele foi a infecção hospitalar, coitado. O que ele tem a ver com as pessoas que cuidam do hospital que não elimina essa infecção? Pela teoria da conditio sine qua non, ele será responsabilizado. E aí vem o Roxin e fala, é injusto. Qual foi o aumento do risco que ele gerou com a lesão dele levando essa pessoa até o hospital? Ele diz, nenhuma. Portanto, mesmo havendo nexo, ele não é responsabilizado pelo resultado. Olha a diferença da teoria da imputação objetiva, imensa. A segunda hipótese, dentro desse incremento aí que nós estamos analisando, dentro dessa situação de criação ou incremento do risco proibido e relevante. O agente agora, com a sua conduta, mesmo havendo nexo, ele reduziu o risco ao bem jurídico. Então, na primeira hipótese, ele não criou o risco ou não aumentou esse risco. Agora, na segunda hipótese, ele diminuiu o risco com a conduta dele, mesmo havendo nexo. Então, imagine você a seguinte situação. O indivíduo trabalha numa determinada empresa e ele entra numa sala e ele verifica que um outro funcionário da empresa está com o cofre aberto, está pegando todo o dinheiro que tem na empresa e colocando numa sacola. A hora que ele vê aquilo, ele vira e fala o seguinte, você está subtraindo o dinheiro da empresa? O cara fala, tô levando tudo. Aí ele vira e fala assim, pelo amor de Deus, cara, não faz isso não.
Não leva tudo não, tá acabando o mês já. Tá? Deixa pelo menos um pouco aí para poder fazer o pagamento de todo mundo. Né? Senão as pessoas vão ficar sem receber e vai passar necessidade. Tá? Ele vira e fala assim, tá bom, vai, atendendo aí o teu pedido, eu vou deixar um pouco aqui. Não vou levar tudo não, vou deixar uma quantia que é suficiente para o pagamento de todo mundo esse mês. Ele fala, beleza, joia, tá, agora você pode levar o resto, deixa um pouco aí. Ora, pela teoria da conditio sine qua non, esse indivíduo teve participação no crime de furto? Teve. A conduta dele contribuiu para o resultado? Contribuiu, ele é partícipe do crime. Ah, mas a conduta mínima que ele teve, não importa, mas é causa, contribuiu de alguma forma. O que diz pela teoria dos antecedentes? Ele deveria imediatamente gritar, chamar a polícia, pular em cima desse indivíduo, segurá-lo e etc. Não, ele aderiu à conduta daquele agente. Tá? Ele aderiu à conduta daquele indivíduo. Falou assim, ó, já que você vai levar, leva. Mas não leva tudo, deixa um pouco para pagar os funcionários. Para o Roxin, na teoria da imputação objetiva, mesmo havendo nexo, ele não pode ser responsabilizado pelo resultado, porque a conduta dele reduziu o risco ao bem jurídico. Ao invés de o indivíduo levar 100, ele só levou 70. Portanto, o prejuízo foi menor. Logo, esse indivíduo não é partícipe de crime nenhum, ainda que haja um nexo. Olha a diferença geradora da teoria da imputação objetiva. E a última hipótese, dentro desse primeiro nível de imputação mencionada pelo Roxin, é a situação em que o risco era permitido. O risco agora passa a ser permitido. Veja, no item 1 lá que eu estou mencionando para vocês, a criação ou o incremento de um risco proibido e relevante. Tá? Então agora, na terceira hipótese, nós estamos tratando aí do chamado risco permitido. O risco era permitido. Então vamos fazer uma análise disso. Então veja, dirigir veículo automotor numa via pública é uma atividade de risco, pessoal? Putz, se é. Tá? Nós já falamos disso em sala de aula. Né? Viver é um risco constantemente. Mas esse risco é um risco permitido, um risco admitido pela sociedade, por todos nós, atravessar uma rua é risco? Lógico que é risco. Você está dentro de um imóvel, é um risco, já falamos disso. Se esse imóvel cai, pronto. Quem me garante que não vai cair? Tá? Então tem alguns comportamentos da vida que por si só eles são perigosos. Então veja, dirigir veículo automotor na via pública é uma atividade de risco? Mas é um risco permitido? É um risco permitido. Portanto, se alguém se lança sobre esse veículo, se lança na frente desse veículo, anexo causal entre a condução do veículo e a morte, anexo causal. Mas o motorista vai ser responsabilizado por esse resultado morte? De forma alguma. Por que não? Tá? Agora, você não usa somente o nexo para demonstrar isso, ou dolo, ou a culpa, ou a ausência do dolo, ou a ausência da culpa. Nessa situação, nós estamos diante de uma situação de risco permitido, tá? Portanto, se há uma situação de risco permitido, ele, motorista, não vai responder por esse resultado, tá? Da pessoa se lançar embaixo do carro dele. A outra situação é quando o risco é irrelevante, tá? Então, veja, risco irrelevante está vinculado com o princípio da insignificância, que nós já analisamos aqui. Mas olha a diferença. Pela teoria da equivalência ou da conditio sine qua non, nós precisamos usar o princípio da insignificância. Pela teoria da imputação objetiva, não. Você analisa a irrelevância do risco. Então veja, você subtrair um clipes de uma loja, ou um chiclete, ou uma bala de um supermercado, é uma situação de risco? Mas esse risco é relevante juridicamente? Não tem relevância nenhuma juridicamente. Portanto, mesmo havendo nexo causal, não há crime em decorrência da irrelevância jurídica do risco que a pessoa corre ao subtrair essa bala, esse clipes, esse chiclete e assim sucessivamente. Tá bom? Olha, a diferença, ela é imensa. Segundo nível, tá? Que você analisa na teoria da imputação objetiva. Ela é complexa, eu comentei com vocês. É a produção, agora o nível é da análise da produção do risco no resultado. Significa isso. Agora você precisa fazer uma verificação
se há relação direta, pessoal, se há relação direta entre o risco criado, né, proibido e relevante, e o resultado. Se houver esse vínculo, esse nexo, tá, direto, tá, entre o risco criado, que é um risco proibido e um risco relevante, com o resultado, aí pela teoria da imputação objetiva, a pessoa será responsabilizada criminalmente. Então vamos fazer uma análise aqui do primeiro item dentro desse nível de produção do risco do resultado, para vocês acompanharem. Eu vou mandar essa matéria para vocês assistirem o vídeo e ir fazendo essa análise. Então veja, primeira situação. O resultado foi provocado por outros riscos que não aquele do agente. Tá? Então essa é a hipótese. Então veja, estou tratando de um item, de um nível onde a produção do risco no resultado. Então vamos fazer a primeira análise aí. O resultado foi provocado por outros riscos, que não aquele gerador do ilícito. Então você pega aí o exemplo dos ciclistas. Tá? Você tem lá 2 ou 3 ciclistas, a gente vê isso constantemente aí na rodovia, né? Pessoal pedalando às margens da rodovia, e a teoria da imputação objetiva trata exatamente desse assunto nesse segundo nível que nós estamos discutindo, produção do risco no resultado. Tá? O que ele diz? O Roxin trata exatamente desse exemplo. Então você tem lá 2 ou 3 ciclistas pedalando às margens da rodovia, lá no acostamento da rodovia, tá? E esses ciclistas estão sem a proteção individual. Então eles não usam aquela camiseta que tem aquela faixa refletiva, que tem aquela luzinha que fica piscando atrás, aquele farolzinho na frente, etc. Eles estão pedalando ali à noite. Tá? Então veja, essa é a situação. Os ciclistas que estão na rodovia sem iluminação para proteção individual deles. Aí vem um carro ou vem um caminhão e atinge um desses ciclistas. Tá? Então veja, foi a vítima que criou o risco? Foi a própria vítima que criou o risco. Logo, o motorista do veículo não pode ser responsabilizado pelo resultado morte, porque a produção do resultado se deu em decorrência do risco gerado pela própria vítima. Se foi a vítima que produziu o risco do resultado, não pode atribuir-se o resultado ao motorista do veículo. Tá? Olha a diferença. Pela teoria dos antecedentes causais, haveria a responsabilidade pelo crime a título de culpa do motorista. Você verifica como que vai mudando totalmente a situação. Segunda situação, dentro desse segundo nível. Tá? O resultado teria ocorrido exatamente da mesma maneira, ainda que o risco não fosse criado. Então veja, o resultado agora teria ocorrido exatamente do mesmo jeito que aconteceu. Ainda que o risco não fosse criado, ainda que aquele risco do resultado, a produção do risco do resultado não fosse criado. Tá? Então você pega lá o seguinte exemplo. O indivíduo é trabalhador de uma empresa, tá? E o exemplo, vou usar até o exemplo lá do Roxin. Ele é trabalhador de uma empresa e ele está lá manuseando todos os dias pelo de cabra, tá? Para poder confeccionar pincéis, para pintar casa, rodapés e etc. Ele faz aqueles pincelzinhos de pintura e tem os pelos lá e a empresa usa pelo de cabra. Tá? Essa é a situação. Tá? Então, para manusear aquele pelo de cabra, ele precisa usar alguns equipamentos, como por exemplo luva e etc. Tá? E nesse caso específico, nesse exemplo específico dado pelo Roxin, o funcionário não estava usando luva. E pelo fato dele não estar usando luva, ele se contaminou com uma bactéria que estava no pelo da cabra. Tá? E, manuseando então o pelo de cabra para fazer o pincel lá, ele acabou sendo contaminado e veio a óbito. O questionamento que se faz agora então veja, a hipótese, se ele estivesse usando, e aí vem a perícia e vai demonstrar isso, se ele estivesse usando a luva, todo o equipamento disponibilizado pela empresa, ainda assim, ele teria se contaminado da mesma forma, mas agora eu preciso de perícia.
A perícia bem diz, ó, se ele tivesse com luva ou sem luva, não alteraria absolutamente nada. Haveria o resultado morte do mesmo jeito. Pessoal, o dono da empresa, ou o gerente, ou o fiscal daquele setor vai ser responsabilizado pela morte daquele indivíduo? Lógico que não. Com ou sem luva, o resultado teria ocorrido da mesma maneira. Não mudou absolutamente nada. Ok? Totalmente diferente da teoria da equivalência. Terceiro e último nível, para a gente finalizar isso. Resultado no alcance, portanto, esfera de proteção. Resultado no alcance do tipo, ou entenda, resultado na esfera de proteção do tipo legal. Veja, cada tipo legal, pessoal, possui um alcance, possui uma esfera de proteção, tá? A qual se baseia em um bem jurídico tutelado. Então você pega lá o título 1 do Código Penal. Qual é o bem jurídico que ele protege? A pessoa. Dentro do capítulo 1, ele protege a vida. Dentro do capítulo 2, ele protege a integridade corporal, a saúde. Dentro do capítulo 3, ele protege os crimes de perigo. E assim sucessivamente, tá? Lá no título 2, qual é o bem jurídico que ele protege? O patrimônio. Então o Roxin vem e diz, olha, por exemplo, né, a esfera de proteção do furto se refere à lesão patrimonial. A esfera de proteção do homicídio está relacionado à vida humana, tá? Então veja, se um traficante, olha o raciocínio, se um traficante vende droga a um usuário, qual é o bem jurídico tutelado lá no artigo 33 da Lei 11.343 pela teoria da conditio sine qua non? O bem jurídico tutelado ali é a saúde das pessoas. Tá? É esse o risco que eu estou criando quando eu comercializo droga. Tá? Então veja, eu tenho aqui, ó, vou fazer um círculo, eu tenho um círculo aqui, o bem jurídico dentro desse círculo. O que ele protege? Tá? Tudo que está dentro desse círculo. Se você sair desse círculo, tudo que está fora desse círculo não é mais bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, eu sou traficante e eu estou vendendo droga. E chega um usuário e vem e fala assim para mim, você tem cocaína para vender? Eu falo, tenho, quanto você quer? Ele fala, me dá, sei lá, 5 pinos aí. Tá? Eu falo, pô, bastante, hein, cara? Vou usar agora no feriado inteiro, no final de semana inteiro, na semana toda. Então já me dá 5 pinos logo. Aí leva os 5 pinos para casa, o vício é tão grande que ele vai lá e usa de uma única vez os 5 pinos. E tem uma overdose e morre. Pela teoria da conditio sine qua non, a venda da droga contribuiu, junto com a overdose, para a morte daquele indivíduo. Porra, se contribuiu. Se eu não tivesse vendido a droga, ele não teria usado em excesso, não teria morrido. Você vai falar, você poderia ter comprado de outro, mas teria morrido naquele momento, daquela maneira, usando aquela droga específica? Lógico que não. Poderia comprar uma droga mais fraca, que não teria gerado a overdose. Pela teoria da conditio sine qua non, anexo entre uma coisa e outra, anexo. Pela teoria da imputação objetiva, não há, pessoal. Por que não há? Porque quando eu comercializo a droga e a droga tem como objeto jurídico, tá, o risco da venda da droga, que é proibida, ela geraria nexo causal com a morte, tá? Pela teoria da equivalência. Mas pela teoria da imputação objetiva, desenvolvida aí por Roxin, a venda da droga gerou um risco, né? A esfera de proteção da saúde pública e não da vida alheia. Portanto, tudo que estava dentro da tutela do bem jurídico saúde pública está vinculado com a comercialização da droga. Tudo que está fora desse círculo não tem mais nexo com a minha conduta. Logo, o fato de eu vender a droga, eu estou violando o bem jurídico saúde pública, mas eu não estou violando o bem jurídico vida. Portanto, pela teoria da conditio sine qua non, eu seria responsabilizado criminalmente. Pela teoria da imputação objetiva de Roxin, eu não seria, porque o bem jurídico de proteção
dado pela Lei 11.343 não é a vida. A vida é bem jurídico tutelado pelo artigo 121 do Código Penal. O artigo 33 tutela a saúde pública e não a venda. Portanto, o traficante que vende droga e o usuário que a adquiriu, nexo entre um e outro, exceder na quantidade e morrer em decorrência da overdose daquela droga, não responde o vendedor da droga pelo resultado morte, porque a conduta dele tinha como finalidade e violou o bem jurídico saúde. E o tipo penal daquela conduta não estava vinculado à vida. A vida está vinculada ao artigo 121 do Código Penal, que não foi gerador da conduta por ele realizada. Esses são os 3 níveis da teoria da imputação objetiva, que dá um resultado totalmente distinto da teoria anterior. Então veja, é possível, pessoal, que numa reforma futura do Código Penal, em relação ao nexo causal, venha-se a adotar a teoria da imputação objetiva? É possível. Ela é melhor do que a teoria da equivalência dos antecedentes causais? Lógico que ela é. A teoria da equivalência dos antecedentes, ela tem excessos, exageros, tanto para o passado como para o futuro. Vocês perceberam que é difícil de entender a teoria dos antecedentes, tá? Porque às vezes você fica em dúvida, mas pera lá, professor, não entendi, tenho certeza que muita gente não entendeu aquela questão da causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. É difícil de entender, mas é que o legislador põe um fim ali no nexo causal. Pela teoria da imputação objetiva, você não precisa desse raciocínio, dessa análise. Então, o nexo causal mais a relevância jurídica é suficiente para solucionar o problema. Portanto, há necessidade sim do nexo causal, mas ele não tem os exageros do passado e do futuro, conforme a teoria vigente hoje pelo Código Penal. Portanto, é possível que a teoria da imputação objetiva venha a ser futuramente, sim, adotada pelo Código Penal brasileiro. Há alguns doutrinadores que já a defendem nos dias atuais, tá bom? Encerramos com isso o nexo causal, tá bom? Um abraço a todos.